Curso de C Sharp, aula 13. Nós esperamos o projeto da calculadora em JavaScript, né, lá na playlist de programação web, para que vocês tivessem uma ideia de layout, pudessem comparar com o utilitário feito direto para o Windows de C Sharp do mesmo objeto, né, a calculadora. Então aqui vocês vão ver um forte espírito Java, tanto na definição do projeto, quanto principalmente no layout e nos controles. Então você dispara o Microsoft Visual Studio, espera ele entrar, né? E aí você manda criar um projeto. Em seguida vai vir a tela de escolha. Você vai escolher aplicativo do Windows Forms, o primeiro, e não do .NET Framework ainda não. Depois você configura seu novo projeto. Nós estamos dando o nome Calc 01. Vocês estão vendo que vai ter várias etapas, como é a política desse canal aqui. Então, vocês dão informações adicionais, pode deixar como default o .NET 7.0. Aqui o tempo todo nós vamos comentar as semelhanças de Java aqui com o C Sharp, já que o C Sharp tirou a inspiração do Java. Vejam, já no layout, nós colocamos aqui um Table Layout. Nós viemos aqui na caixa de ferramentas, tá? Ou então Ctrl Alt X, né? E pegamos um layout aqui, Table Layout. Estou abreviando, estou colocando as coisas para a gente não demorar muito tempo. Depois, para que você possa colocar aqui um controle, o visor da calculadora, você não faz o span aqui das colunas, não, como você faria talvez em HTML. Você simplesmente coloca o controle e no controle, né, aqui o text box, ele já tem uma propriedade para você poder fazer isso, que está aqui do lado, nós temos aqui achar, que é a call span, column span, que está aqui. Então, o controle, ele deixa de ocupar uma célula, ele expande um pouquinho e você puxa para tudo. O tamanho, não, a altura é definida pelo tamanho do fonte, que está mais aqui em cima. Então, está aqui fonte, nós abrimos, o default estava 9, colocamos 18, que é o dobro, está de um tamanho bom. Depois, vocês podem modificar esse tamanho para atender seus interesses. Colocamos então os botões da mesma caixa de ferramentas aqui. Vejam, aqui tem botão, como muitas linguagens RAD que estão por aí, né? Então colocamos todos os botões aqui, variando apenas o text de cada um. Então observem a propriedade text aqui, ó. Esse aqui leva 1, esse aqui leva 2, isso tudo até o 9 e colocamos um botão para 0 aqui. Todos têm a cor de frente Hot Track e definimos o tamanho do fonte em 24 e também colocamos o fonte bold. Vocês podem colocar todos bold para ficar forte. Completamos o layout com os botões para conter 1, 2, 3, etc. e tal. Acrescentamos o de ponto decimal e esse aqui que vai ser o nosso backspace. E vocês podem fazer por cópia. Pega esse aqui, dá Ctrl C, Ctrl V, ele vai na frente, você só precisa modificar a propriedade text. E dessa forma, né, ele vai herdar tudo, né? O bold, o tamanho do fonte, etc. e tal. Cuidado para não dar 2 cliques em cima de um botão, que é o reflexo da pessoa, para mudar o caption aqui, não. Não é aqui que ele muda. É aqui na propriedade text. Colocamos mais 4 botões das operações e tomamos o cuidado de colocar aqui o text, né, de cada um, é a única coisa que vai variar. Esses botões não farão a operação, não.
eles vão acrescentando sinais de operação. Nós vamos fazer um eval do que vai aparecer no visor. Então, tanto os algarismos quanto esses sinais das operações vão lá para o visor e vai ficar tudo pronto para o eval. Então, vamos dar agora uma testadinha na introdução dos números, né? Vamos fazer para o 1 e o 2, que aí o resto fica tudo igual, a gente reproduz os eventos nos botões. Então, para ter um evento de botão, a gente clica nele e dá 2 cliques, ou então vai na parte de eventos. Então, vamos na base do 2 cliques mesmo, aí aparece para nós o botão 1 com seu evento. De alguma forma apareceu do 11 aqui, botão 11, nós devemos ter dado 2 cliques por acidente. Então vamos observar aqui como é que nós vamos fazer o evento. Então acessamos com 2 cliques os eventos de botão 1 e botão 2. Já estou mostrando aqui feito, porque a instrução é simples. O text box é o visor, tanto o botão do numeral 1 quanto o numeral 2 vão fazer isso. Eles vão concatenar com um sinal de mais, não é nenhum sinal especial, não é sinal de Visual Basic, não é sinal de linguagens com ponto, nem nada não, é o mais mesmo. Então, a gente tem que pegar o objeto que enviou aqui o evento, no caso, clique, tanto para o botão do 1 quanto do 2. Se vocês tiverem colocado fora da ordem, confiram vendo o caption do botão aqui, tá? Então, é mais fácil dar 2 cliques, tá? Nós conferimos se o 1 é o 1, se o 2 é o 2. Então, nós precisamos fazer o cast do enviador do comando, do sender. Então, nós informamos, é button. Para quê? Para que ele acesse aqui no complementador de sintaxe as propriedades devidas. Se é de botão, propriedade de botão. Se é de campo texto, propriedades de campo texto e assim por diante. Bem, então fizemos isso para os dois. A gente pega o text. Em outras linguagens, isso aqui se chama caption, como Visual Basic e outras linguagens antigas aí. Então, desta forma, a gente obtém na execução, vamos executar, já executamos uma vez para que ficasse mais rápido, tá? A primeira execução é muito lenta, por isso que eu já executei de uma vez. Então, aqui damos número 1, damos número 2, outro número 2, outro número 1. Então, essa fórmula se presta para todos os botões. Então, nós vamos repetir, mas fazendo desta forma daqui. De vez em quando ele perde o formato design e a gente fica totalmente desorientado. A gente não sabe como achar. O negócio é salvar, vai em informe, vai no projeto, pronto. Isso acontece mesmo, tá? Eu tive que dar 2 cliques aqui, não sei porquê. É uma das críticas que eu faço ao Visual Studio. Aqui, uma hora nós colocamos evento em um botão, aí tiramos, né, de uma parte do código, aí deu um erro de XML e tal. É a crítica que eu faço aqui ao Visual Studio. Outra crítica é quanto ao dimensionamento desse controle table, table layout panel, que você não consegue dimensionar com facilidade. Vocês vão ver aqui, quando eu tento emagrecer, às vezes ele emagrece demais os outros, aí os botões ficam para fora. Então, ele tem muitas falhas. Se eu fizer isso aqui, então, olha aqui, o que acontece, ele vai apertando os outros botões. Então, ele é um pouco caótico. Ele não funciona como tables de HTML, em que você vai colocando os controles e ele vai ajustando, não. Então, vamos acessar aqui o botão 3 para mostrar a vocês que o duplo clique é o melhor caminho e que nem sempre a numeração que vocês fizeram para os botões confere. Então, é melhor acessar com o duplo clique. Por exemplo, também para que o mais, eu dou um duplo clique. Ele é o botão 13, tá? Então, tenham bastante cuidado, O mais não vai executar a operação.
tá certo? Ele vai apenas colocar ali o sinal, vai aparecer no visor, assim como o sinal de subtração. O papel é colocar apenas no visor. E nós vamos colocar o botão de igual, mostrar a vocês o código, como que ele faz a avaliação da expressão que está no visor. Então, nós completamos todos os códigos de botão. Então, aqui, ó, todos os códigos são iguais. Podemos mandar para uma única function que faz essa expressão daqui. Mas como pode ter alguma modificação no futuro, a gente deixa cada botão com o seu código. É bom que vocês veem que tem um clique para cada um. Então, vamos acompanhando aqui, ó. O 0 tem seu código, tá tudo beleza aí. Até o pontinho tem o seu código também. Então, nós podemos ter uma execução aqui agora, em que aparecem todos os fatores que a gente precisa. Ó, 12 vezes 12 faz a igualdade. Será que dá certo? Como que foi feito o código da igualdade? Ele é um macete aqui do nosso programa. Vou esperar aqui. Eu tenho a boa vontade de mostrar aqui. O designer, tá? O Visual Studio tem esse problema irritante. De vez em quando é preciso que vocês fechem aqui o designer, aqui em cima, e deem o exibir designer. É assim mesmo. Coisa da Microsoft é desse jeito. Então, como que é o botão de igualdade? Tudo aqui eu faço para ser o mais simples possível. Imaginem que a função eval, que seria o compute de uma célula de uma tabela de dados, ela tem esse formato de método, compute, a expressão, que seria um objeto de um eval em outras linguagens normais, e o segundo parâmetro null. Bem, isso aí é método de data table que está no namespace system data. Olha que coisa assim medonha. Aí você faz um new disso imediatamente com o método computando a expressão, porque isso é para controles grid. E esse resultado convertido para doble, tá? Para fazer o resultado aqui, ó, vocês colocam na variável de resultado normal. E esse resultado, né, que vem em número, eu tenho que, para colocar num visor, que é um campo de texto, eu tenho que dar o toString, e eu falo, ó, ele vai ter 6 casas. Esses 6 sinais de cercadinho reservam 6 casas aí para nós. E isso é colocado na propriedade text do text box, e a gente obtém esta facilidade. Veja, ó, 13 vezes 13 igual. Aí eu pego 169 menos 69 igual. Tá certo? Então, tudo se baseia num eval. Podem deixar que nós vamos completar a estética aqui com os botões de lado. Ainda faltam os botões de parêntese, de limpeza total do visor, eu não fiz o código ainda de limpeza desse caractere aqui. Então, para isso, nós teremos que procurar a função len aqui do text box. Vejam, então, agora já executamos para mostrar para vocês que temos aqui, ó, os caracteres. Numeramos só para vocês terem uma visão fácil à medida que a gente for apagando, ó. Aí eu dou aqui, ó, o apagar. Como que isso foi feito? Muito simples. 2 cliques para chegar no evento. Eu pego tamanho. É o tamanho do texto que está lá no text box. Vejam. Então eu pego text box. Ele não dá a combinação como aqui, ó, text box 1.text. Aí eu pego ele todo, cerco de parênteses e tiro o len, não. Ele já tem uma propriedade textLength, o campo de texto. Então, o novo text box vai ser substring. Aqui sim, eu tenho que usar o objeto, né, intermediário, no caso textbox.text, ele vai me dar um tipo string, e aí eu posso fazer o método substring a partir de 0,
strings no C# começam do índice 0, e aí eu pego o tamanho -1. Por isso que ele está pegando um caractere, está apagando um caractere, porque está pegando a string com o tamanho -1. Muito simples, conseguimos resolver nosso problema. Então, a nossa calculadora já está muito funcional. 64 vezes 4, ó, igual, está muito funcional, ó, menos 128, igual. Então, vocês vejam, nesses botões nós não colocamos qualquer coisa para fazer a operação. Nós estamos deixando a calculadora colocar todos os números que a gente deseja e aí a gente faz a operação, tá? Com o eval. A única chatice é que este eval está no objeto system_data, porque ele é compute, né, de elementos de um data grid. São as chatices da Microsoft mesmo, tá? Não dá o comando de uma vez. Poderíamos ter aqui um eval, né, propriedade de string, ou então de um objeto match, como é no JavaScript, match eval. Não precisava nada disso. Então agora nós temos que complementar com as funções de limpar completamente o visor. Limpar um caractere já fizemos. Podemos também colocar em memória e faltaram os parênteses também. Vamos colocar. Então complementamos as funcionalidades. Trocamos o backspace de lugar, não está mais aqui, porque agora nós vamos colocar o 00 para a gente poder fazer isso daqui, ó, apressar a digitação, pelo menos um pouco. Colocamos também o botão CE que limpa aqui, vamos supor que a gente queira fazer níveis de parênteses também, ó, 45 mais 15, fecha parêntese, isso vezes 2. Vejamos o resultado. 45 mais 15, ele é 60, correto? Conferir aí na calculadora. 60 vezes 2 vai dar 120, conforme o resultado que obtivemos aqui. Então, podemos escrever sentenças longas aqui, operações longas, com vários níveis de parênteses, tá? Então, a calculadora bastante potente. Agora teríamos que ocupar esse lugar aqui, poderíamos colocar 3 zeros também e operações de raiz, né? E 1 sobre x. Vocês percebem alterações sensíveis aqui? Eu ainda não tenho os símbolos de x ao quadrado, eu posso pegar uma figura, né? Raiz 2, né? Raiz quadrada e raiz 3. Esse aqui a gente tem que dar um espaço para que o 3 pule para a linha de baixo. Então veja aqui, ó. Esse é o macete. Ainda não pulou. Então provavelmente esse botão está um pouco mais largo do que o anterior. Aqui não adianta dar Enter, então fica assim mesmo. Eu disse para vocês que esse elemento table aqui, ele é meio chato em termos de dimensões. Às vezes ele não obedece muito bem aquilo que você está pensando. Vejam, eu vou emagrecer, ele quer emagrecer todas as colunas. Então, vira esse cabo de guerra aí, ó. Eu tento chegar para cá, aí ele chega com tudo. Vamos lá, afastadinho, pelo menos um pouco de estética aqui. E pronto. Aí nós atrapalhamos esse botão aqui. A gente chega esse aqui mais para cá e esse outro. Estou mostrando para vocês verem as limitações mesmo, não foi muito bem pensado. O do Java, ele distribui muito bem. Eu tenho esse elogio a fazer a linguagem Java. Então, vamos ver esses botões aqui. Trata-se de operações, vai simplesmente transformar o resultado que está no visor de uma vez. Então, vamos ver como é que foi feito o x ao quadrado. Como é que foi feito? Está aqui, ó. Eu faço que o text box, tá lá em cima, o texto dele, é igual ao que está no conteúdo vezes ele mesmo. Eu não tenho necessidade de quadrado, eu buscar uma função quadrática. Basta multiplicar o número por ele mesmo.
E aí eu chamo o botão 17, depois nós podíamos mudar os nomes desses botões para nomes que surgiram as funções. Mas o botão 17 é aquele botão que completa a operação. Ele não está necessariamente ordenado aqui, não. Nós temos que sair procurando ele. Então, vamos ver. Botão 17. Aqui está o 17. O que ele faz? Ele faz o equivalente ao eval, só que aqui chama compute, e ele é método de uma célula de data grid. Então, novamente, eu coloco aqui as minhas críticas à complexidade que a Microsoft faz nas coisas. Depois vem o botão de raiz quadrada, que é o popular SQRT. Então, ele não é feito um eval. Você tem que fazer o result e fazer a operação e colocar no result. Ele não é na base do eval, não. Você faz processamento dentro dos números que estão aqui no contexto do programa. E aí o text box, ele pega o result, transforma em toString com 6 casas decimais, como vocês já viram. E o botão de raiz cúbica, pode deixar que vai dar aqui mesmo. Quem está desconfiado, é só fazer isso aqui, ó. A gente usa o mate CBRT. Ele também tem em JavaScript. Tudo que for copiado, tiver inspiração em Java, é sempre muito bom. E aí, eu simplesmente vou lá e dou textbox text, result to string e tal. Então, essa é a diferença das operações que são feitas sobre o próprio fator, transformando ele. Então, nós podemos, né, mostrar aqui, executar. Vocês estão vendo que a quantidade de objetos já está provocando um delay sério aqui no Designer. Lembrando que esse computador aqui é um i5 potente com 16 GB. Então, façamos aqui, ó. Já dei o RAM. Está executando ainda. Se vocês quiserem ver que esse aqui é o Designer, não é só clicar em algum controle, você vê que ele fica todo exposto. Sim, aqui estão com o nosso formulário. Então, vamos dar 144, raiz quadrada, 12. Agora a gente já leva ao quadrado, 144. Está aprovado. Vamos pegar o número 27, que tem uma raiz cúbica conhecida, que é 3. E vamos dar raiz cúbica, beleza, está funcionando. E, como sobrou um botão aqui no layout, ia ficar vazio, eu coloquei 3 zeros para facilitar. Então, peguemos aqui, ó, 1000, vamos fazer... esqueci de fazer o processamento desse botão aqui. Então, vamos fazer agora. Vamos comparar com o de 2 botões. Não vamos perder tempo, não. Está demorando um pouquinho para nos devolver o Designer. Como foi feito o 00? A gente pega ele aqui, ó. É simplesmente a gente colocar a mesma coisa, ó, enviar o caractere. É a regra mais geral que está valendo, ou seja, acrescentar no visor, né, o conteúdo do botão. Então, vamos lá, ele nem tinha sido feito o código ainda. Coloco aqui, beleza. Ele vai demorar um pouquinho para executar, porque foi modificado o código, mas até que não. Então, vamos lá, 1000, raiz cúbica, 10, tá certo? E se for x a 3 e tal, depois nós fazemos um botão de exponenciação. Mas, para fins didáticos, nós estamos agora com um programa bem completo, né? Repleto de informações para vocês. Tanto o cast, quando a gente faz esse sender as button, ele vem como objeto. Ele não sabe o que é. Nós sabemos que é um botão. Tá? Porque a gente coloca aqui na frente ponto e ele dê as propriedades daquele objeto em que foi feito o cast, a conversão. Colocamos para vocês também substring, mostramos que existe uma regra genérica, poderíamos simplificar mais ainda o código, mostramos como é fácil fazer uma limpeza, ó, basta fazer igual a vazio, tá? E mostramos como aproveitar código, ó, a gente coloca alguma coisa no visor e chama o botão 17, que é o botão de igual. Vamos conferir, né? Igual é o botão 17. Então, vocês podem encher de comentários. Lembre-se,
A minha finalidade aqui é didática. A finalidade desse exemplo aqui é para dar a vocês subsídios básicos. Então, estamos conseguindo pegar o controle, o conteúdo do controle, conseguimos manipular o evento on-click, compreendemos o tal do sender, que a gente faz um cast nele para pegar as propriedades, né? E existem propriedades aí básicas e tal. Nós podemos enumerar depois as propriedades mais importantes de cada controle. Então, dando um consolidado do que nós vimos aqui nesse exemplo muito elucidativo, muita gente acha bobeira fazer calculadora, mas eu olhei um monte de exemplo e o que ajuda mais a compreender controles e todas essas características aqui é a calculadora. Então, olhamos o componente Table Layout, né, que vocês viram, tem algumas deficiências, tá? Ele faz a grade, então vocês têm que ter paciência. Vimos o objeto Sender, né, que traz o controle que provocou o evento. Vimos o evento clique, característico de botões, né? Vamos colocar ele em cor diferenciada aqui. Vimos o complexo eval da linguagem C# System Data Table Compute. É um absurdo, né? Tomara que a Microsoft tome juízo e simplifique isso, que ela podia ter colocado eval e ter colocado como função do core, porque eval é uma das funções mais necessárias que existem. Depois nós vimos cast, né, quando a gente usou sender as button, para saber qual o controle, e a gente já sabendo que é botão, que tinha mandado um determinado evento para a gente poder manipular as propriedades. Depois, em termos de matemática, nós vimos convert to double, né, é a maior resolução, é a maior precisão de números aí possível. Depois, esse result pode ser qualquer variável, então vocês não esquentam a cabeça não. Então, qualquer variável toString e 0 ponto e um número de cercadinhos aí, símbolo de cercadinho, para reservar espaço, dá o número de casas decimais desejados. Depois nós vimos um método do objeto match sqrt, que é a raiz quadrada universalmente conhecido. A variável aqui result nós só utilizamos aqui como exemplo. E também vimos o matcbrt, que é o cubic root, né? Ou seja, a função que dá a raiz cúbica. Exemplo muito elucidativo. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção, né? Com isso, nós concluímos a nossa aula 13 do projeto da calculadora.